Está começando mais um episódio do podcast Processualmente Falando, projeto de extensão do Programa de Pós-Graduação em Direito da Unipar, que reúne especialistas, professores, mestrandos e alunos para compartilhar um pouco mais sobre o direito processual civil para toda a comunidade. Prepare-se, porque o episódio de hoje já vai começar. Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao nosso podcast, que tem como tema Justiça Multiportas e a Comarca de Campo Mourão, suas experiências e seus desafios. Hoje teremos uma entrevista muito especial com o juiz-diretor do foro, o Dr. Edson Jacobucci. Eu sou a Flávia, advogada e mestranda do curso de Direito da Unipar, e comigo está presente o professor e doutor Ferdinando Scremin, meu orientador no mestrado, juiz de Direito também, professor da Unipar. Hoje o nosso tema é Justiça Multiportas, né, que nos leva a refletir sobre um dos grandes debates do direito constitucional e processual da atualidade, que é o acesso à justiça. Mais do que garantir a entrada no Poder Judiciário, falar em acesso à justiça significa pensar em soluções adequadas para cada tipo de conflito existente, de forma mais eficiente, mais célere e próxima das necessidades sociais. É nesse contexto que se insere a proposta de justiça multiportas, trazendo diferentes caminhos e métodos para a resolução de disputas e conflitos. Hoje nós vamos entrevistar o Dr. Edson, que vem aqui para esclarecer algumas dificuldades e dúvidas que nós temos e interesses em saber como ele vem implementando isso no Foro de Campo Mourão. Doutor, temos algumas perguntas para o senhor quer se apresentar aqui para nós, será uma honra a sua apresentação. Pode falar um pouquinho, depois eu passaria a palavra ao professor Ferdinando, que também vai se apresentar, e daí vamos dar sequência a algumas dúvidas aqui que nós temos e esclarecimentos que gostaríamos da sua brilhante contribuição. Ok, Senhor, obrigado, Flávia. Eu agradeço pelo convite, pelo convite teu, pelo convite do doutor Ferdinando. É uma alegria estar aqui com vocês. Eu gosto do meio estudantil, faço parte dele, tenho um dos meus orgulhos é dar aula na graduação também, e na pós também. E estamos aí para contribuir, para trazer um pouco mais de informações, como que a justiça tem caminhado nesses últimos anos, né? Tá. Doutor, eu tenho algumas curiosidades aqui que têm sido temas para nós em simulados e dúvidas diárias aqui da universidade. Então, eu vou começar com a primeira pergunta ao senhor. Mecanismos de acesso à justiça e atuação da comarca de Campo Mourão no Sejusc pré e pró. Como que funciona? Qual a experiência junto às unidades locais e o impacto dessas medidas nas soluções de conflitos? Bom, antes só fazer uma visão um pouco mais macro, né? Então, o nosso direito, o nosso sistema judiciário, durante muitos anos, ele tinha como uma única porta de entrada aquele meio tradicional, que é o meio da ação judicial, por meio do advogado. Durante muitos anos foi essa ideia que tinha. Eu lembro que na minha época de faculdade dava-se muito pouco valor a outras matérias, como conciliação, mediação, porque a ideia era o advogado entrar, litigar e esperar uma sentença judicial. Ocorre que esse sistema ele se demonstrou insuficiente para atender todas as demandas, né? O Brasil hoje tem mais de 100 milhões de ação e isso já está claro muitos anos atrás, já desde pelo menos o 1990, pós-Constituição, com o surgimento dos juizados especiais, que dispensou a presença do advogado para causa mais simples, né? Então, percebeu-se que o sistema tradicional ele não era suficiente para atender toda essa demanda e para democratizar o poder judiciário. Diante disso, tanto o Poder Judiciário como o Legislativo começaram a criar outros meios de entrada ao Poder Judiciário, né? E não só por meio da ação judicial, né? Através do advogado. Então, o primeiro passo foi dado através do juizado especial, que substituiu o juizado de pequenas causas, né? Então, hoje nós temos juizados especiais tanto na Justiça Estadual como na Justiça Federal, que possibilitam ao próprio cidadão que ingresse na Justiça, independentemente de estar com um advogado, até determinado valor. Mas isso também não se mostrou o suficiente, né? Então, nós demos mais um passo, que foi a instituição do Sejusc, né? Então, o Sejusc é algo nacional, né? É fomentado pelo Conselho Nacional de Justiça, que também se insere nesse contexto de justiça multiportas, né? Então, aqui em Camorão, hoje, nós começamos com o Sejusc Pro, né? O Sejusc Pro que atendia unicamente aqui no fórum, as partes, né? Mas também se mostrou que não era suficiente, né? Nós precisávamos de mais apoio e nós buscamos nas faculdades locais aqui esse apoio. Então nós instituímos, criamos dois núcleos. Eu sempre falo com muito orgulho que são duas varas que nós temos a mais aqui em Campo Mourão. Não naquele modelo tradicional, né? Mas no modelo mais acolhedor, mais empático com as partes, né? Então hoje nós temos as duas faculdades no Sejusc Pré. Então as partes elas podem procurar diretamente as duas faculdades de direito que nós temos aqui, o núcleo de prática jurídica. E lá são feitas mediações, as conciliações e eventuais acordos são submetidos à homologação pelo Poder Judiciário. E no caso eu, como coordenador do Sejusc, também tenho essa atribuição e eu vejo que isso tem desafogado, né? Principalmente as varas de família, os juizados especiais, porque várias causas têm passado por ali com uma celeridade, com uma formalidade bem menor, né? E isso tem atendido e democratizado o Poder Judiciário.
Doutor, como que funciona o Sejusc Pro e qual que é a diferença do Sejusc Pré? Então, o Sejusc Pré, ele funciona diretamente nas faculdades, né? Então, as partes podem procurar a faculdade lá e a própria faculdade, ela faz todo o procedimento lá. Ela não traz nada antes para juízo, antes de homologar. Então, todo o procedimento é feito na própria faculdade. Então, a faculdade, por exemplo, um casal que quer fazer o divórcio. Então, a mulher procura, por exemplo, a faculdade intima o pai ou a parte contrária, faz uma sessão de mediação, professores que foram treinados e fizeram curso no Tribunal de Justiça. Então, eles só trazem para nós homologarmos. Essa é a grande diferença do sistema pré. O PRO não, o PRO nós fazemos judicialmente, né? Ele se aproxima um pouco do sistema do juizado, com a ressalva que nós fazemos apenas homologação de acordo, né? Se não houver acordo, daí tem que ir para as vias ordinárias. Mas a diferença é que as partes procuram o Poder Judiciário já com o acordo feito, ao contrário do pré, que o pré a faculdade faz toda essa intermediação, faz o acordo, faz a minuta e submete ao Poder Judiciário. Doutor, o senhor tem a universidade nesse contexto com qual importância? É fundamental, é ela que faz funcionar o Sejusc Pré, né? E é bom que para nós auxilia, pro estudante também, né? Porque quem faz acaba fazendo sob a supervisão do professor, né? Mas são os alunos que fazem esse atendimento, sempre supervisionado por um professor de cada uma das instituições. Então é bom para o aluno que tem um aprendizado da prática, né? Porque às vezes na teoria a gente aprende, mas a gente não sabe como funciona o processo na prática, né? Como elaborar uma petição inicial, quais são os documentos necessários para ingressar com uma ação, né? Então é bom para eles, é bom para nós que desafoga, né? Então é um processo, por exemplo, que a mãe procuraria um advogado, o advogado entraria com uma ação, nós teríamos que marcar uma audiência de conciliação, teríamos que, veja, movimentar toda a máquina, né? O oficial de justiça, e com o Sejusc Pré, a faculdade faz tudo isso e traz já o acordo minutado para a gente, já assinado pelas partes, já. Então encurta muito o caminho, né? Doutor, então poderíamos dizer que acaba sendo formas consensuais de resoluções de conflitos, que embora no pré não tenha demanda ainda? Exatamente, essa é a ideia, né? A ideia é você por métodos alternativos de solução do conflito, né? Você não gerar uma lide, né? Então essa é a ideia, né? E o PRO também ele vai funcionar no decorrer do processo, né? Então os juízes aqui das varas cíveis e eu também como juiz da família, eu encaminho os processos nossos, todas as conciliações nossas, aquelas previstas no 331 do CPC, né? Elas Uhum. são feitas via Sejusc. E esse foi um dado bem interessante, porque nos primeiros meses nós tivemos, o índice de demonstração não era tão bom. E hoje o índice é excelente, ele se aproxima muito, por exemplo, eu tenho um funcionário na Vale Família com o nível a eficiência dele é muito alta, então ele faz muito acordo. E hoje o Sejusc Pro, ele se aproxima muito disso, ele tá andando para e passo com as varas de família em termos de acordo. Então isso tem nos afogado a nossa pauta, resultado disso, a minha pauta está com 1 mês e meio, antes do Sejusc estava com 3, 4 meses. Eu estou praticamente fazendo só instrução e julgamento, e o Sejusc, com muito êxito, tem feito as conciliações. Então isso tem acelerado bastante o nosso processo. As formas consensuais, então, diminuem os conflitos. Ah, com certeza. Isso foi algo que está mudando aos poucos, né? A gente vinha numa tradição no sistema judiciário, no curso de direito, né? Sempre foi votado o curso pro litígio, né? Eu lembro que Uhum. eu tive uma matéria como opcional ainda na faculdade, conciliação e mediação, mas ninguém queria prestar atenção porque a gente fala que o bom advogado, o bom juiz na época era o juiz que fazia a sentença de mérito, nossas corregedorias sempre valorizavam isso, né? O bom advogado é aquele que faz uma boa petição inicial, que faz uma boa impugnação, e as partes não valorizavam a conciliação até então, né? Eu lembro muito tempo atrás, as partes, não, mas eu quero que o juiz decida, tá? Então isso é algo que é gradativo, essa mudança de paradigma, né? Mas eu vejo hoje que é o melhor caminho, né? As partes procurarem elas mesmas, né, através da mediação, procurarem o melhor acordo para elas adaptarem, né? Eu sempre falo nas audiências aqui de regulamentação de visitas, por exemplo, né? Para mim é muito mais fácil dar uma sentença de mérito. Eu tô 17 anos na vara de família, né? Então eu tenho modelo de tudo que é tipo, né? Então eu posso colocar lá que o pai vai pegar o filho na sexta, entregar no domingo, pegar na quarta, entregar na quinta, vai pegar. Isso eu tenho modelo para tudo, é muito rápido, né? Se eu for ver, eu prefiro, seria mais rápido para mim fazer uma sentença do que fazer uma audiência de conciliação nesse sentido, né? Porém, eu sempre falo para as partes, se eu fizer isso, vai estar atendendo, às vezes vou estar desagradando as duas partes, né? Então vamos fazer concessões mútuas, vamos procurar um entendimento para ver o que é melhor para vocês, o melhor para o filho de vocês, né? E isso tem se mostrado, os acordos, eles têm se mostrado muito mais factíveis e exequíveis do que uma sentença. Isso é um dado concreto que nós temos, né? As partes, elas tentam cumprir muito mais um acordo que saiu delas, né? Do que uma sentença judicial. Sim. Doutor, o fator do tempo, ele ajuda na prevenção de novas lides? Como que o senhor tem visto essa situação e analisado esse contexto com todo esse tempo e essa bagagem de tribunal?
Olha, com certeza, o tempo é o nosso maior inimigo, né, no Poder Judiciário, né? Uma justiça amorosa não é justiça, né? Nós estamos a todo tempo lutando para ter uma justiça mais célere, decisões mais céleres, efetivas e mais céleres, né? Então a gente luta o tempo todo com essa. E nesse contexto, né, essas multiportas, elas tentam encurtar esse processo, né? Você, através de uma conciliação, uma mediação, em 2, 3 meses, você tem uma solução final. Às vezes, um processo que vai para recurso é 5, 6 anos aí. Então, de 2, 3 meses para 5 anos, é muita coisa de diferença, né? Com um resultado até melhor, como eu falei, né? Você fazer a mediação, você fazer a conciliação, além de você encurtar o tempo, você tem uma satisfação melhor por parte das partes, porque elas sabem que elas contribuíram para o resultado final, né? Exato. Doutor, como que é feito o cumprimento desses acordos? Fica mais fácil de conciliar? Como é feito toda essa sessão? Tem uma pessoa responsável para isso? Como são, homologados esses acordos? Então, assim, na conciliação, o próprio conciliador ele vai tentando fazer o acordo, ele vai fazendo algumas propostas, né? No meu caso aqui, Uhum. tanto os conciliadores do Sejusc, quanto o conciliador da Vara de Família, eles têm um conhecimento do que eu penso, né, sobre determinados pontos, né? E ele vai tentando propor, né? Na mediação já é um pouquinho diferente, né? A mediação, a ideia é que o conciliador ele seja alguém imparcial que vai estimular as partes a oferecerem propostas, né? Essa é a grande diferença, né? Ele não faz propostas, né? Ele só intermedia, ele tem uma função um pouco mais passiva nesse momento, né? Ele faz com que as partes busquem a melhor solução, né? Então, é primordial primeiro, né? Claro que tem que ter um conhecimento técnico, né? Isso é imprescindível, né? Para saber, para não fazer um acordo que depois vai ser inexequível, né? Segundo, ele tem que ser empático com as partes, né? Isso eu sempre falo, tem que ser educado, tem que ser empático, tem que ser acolhedor, né? Por mais que seja um ambiente virtual, ele tem que fazer esse acolhimento das partes, receber bem as partes. Eu fiz alguns cursos de mediação e conciliação, né? Então é importante as partes se apresentarem, as partes fazerem o feedback ao final, que a gente fala do fechamento, né? Então todas essas etapas da mediação que são de certa forma obrigatórias num curso, né? E tem que ser colocadas em práticas, pois eles fazem toda a diferença. Então é primordial que o conciliador ele tenha todo esse conhecimento técnico e essa outra postura um pouco diferente do litigante, né? Não é só chegar Uhum. assim, tem proposta, não tem proposta, então tá bom, acabou e pronto, né? Doutor, na sua visão, o Sejusc realmente aproxima a justiça da sociedade? Ele aumenta a credibilidade do cidadão no Poder Judiciário? O que o senhor tem conseguido observar de todos esses anos? Ah, não tenha dúvida, e nós temos muito a avançar ainda, né? Então, além dessa possibilidade das faculdades estarem realizando o Sejusc Pré, nós temos o Sejusc Pro, nós estamos com várias ideias de tornar o Sejusc um portal de cidadania, na verdade, né? Nós já fizemos um evento ano passado para divulgar a existência do Sejusc em Camorão, né? Muitos não conhecem, têm um Uhum, preconceito, né? Acho que é só uma mera etapa de uma formalidade no processo, né? Mas nós estamos com ideia, até eu estou conversando com o advogado para fazer uma oficina de parentalidade, para auxiliar os casais que estão em processo de divórcio e de guarda. A sim. ideia é tornar o Sejusc, de fato, um ambiente acolhedor para todas as partes. É algo que a gente não tem na justiça, né? O simples fato de você pisar no fórum é algo pesado, né? Muita Uhum. gente ouve essa frase, pessoal, mas eu nunca vim no fórum, nunca precisei pisar no fórum, como se fosse algo negativo estar no fórum, né? A gente tem Sim. tentado mudar essa visão, né? Doutor, o senhor tem assim algum percentual dos acordos da vara de infância? Hoje, em si, o tema é Campo Mourão, né? Da Uhum. comarca de vocês. E o quanto isso enxuga a pauta e diminui o trabalho, os benefícios e as reduções dessas lides? O senhor tem um percentual? Assim, teria É. isso? Um estudo Isso, já? a gente já fez. O último estudo que a gente fez, a gente estava em 82, 83% de acordo, é um número bem alto. Nossa. E isso tem auxiliado, na vara de família tem auxiliado bastante, né? Então, tanto é que a minha pauta está com 20, 30 dias aí por causa disso, né? Diminuiu o número de instruções, as conciliações e mediações foram para o Sejusc, mas temos auxiliado bastante, né? Eu tenho homologado bastante acordo. Eu até Uhum. repassei esses dias os parabéns para toda a equipe, né? Porque, de fato, eu tenho visto acordos bem formalizados, com várias cláusulas, e isso tem diminuído o número de ações, né? E tem trazido fim ao litígio, que é o mais importante, né, entre as partes. Doutor, esse movimento, né, que, pelo que me parece ser um movimento muito importante e que tem realmente ajudado a população, ele pode ser incentivado nas universidades? E quais as formas que poderia ser inserido isso na universidade ou incentivar os alunos a fazerem? Olha, a gente tem sempre conversado, sempre quando a gente for instalar o Sejusc, nós fomos lá, eu fui pessoalmente, fiz uma sensibilização com todos os alunos da importância do Sejusc, né? Como eu falei, essa mudança de mentalidade, ela é um pouco difícil ainda, né? O próprio aluno, ele tem uma noção de que ele só vai ganhar dinheiro numa ação litigiosa, né? Numa ação que vai ter Sim. contestação, que vai ter instrução, e não é verdade, né? Você pode ser um ótimo advogado e fazer um ótimo acordo e você vai ganhar mais trabalhando bem menos, né? Uhum. Então, você trazer essa conscientização para o aluno,
trazer esses novos métodos de conciliação, né? E você percebe, né, que as grandes empresas, elas já estão cansadas de grandes litígios, né? Então, cada vez mais elas têm procurado a arbitragem, ela tem procurado a conciliação, a mediação. Eu vi um tempo atrás que o Carrefour estava com uma grande briga acionária, e em vez de eles ir para o judiciário, eles foram para a arbitragem, porque eles viram que o tempo que eles iam gastar, o valor que eles iam gastar, né, seria, ainda que você ganhe, né, aquela vitória que não é uma vitória boa, né, vitória de pico, né, que você ganha, Sim, mas você sai com um sentimento ruim, né, porque você teve prejuízo, né, mesmo com uma vitória, né. exato. Então, Exatamente. essa mudança é importantíssima. E isso vai começar através dos alunos, através da faculdade, né? É através desse pessoal novo que está surgindo que nós vamos conseguir mudar essa mentalidade que nós temos hoje. Doutor, podemos dizer então que estamos vivendo um novo tempo do judiciário, novas experiências do judiciário, é um modelo mais voltado à cidadania? Ah, não tenha dúvida, essa é a ideia, né? Aproximar o cidadão do poder judiciário, né? De fato, democratizar, né? Algo que a Constituição já queria desde 88, né? Mas que aos poucos nós estamos conseguindo democratizar o poder judiciário, torná-lo acessível a todos, né? Porque o poder judiciário sempre foi visto como algo burocrático, caro, né? E demorado, né? E essa ideia desse sistema multiportas é você mudar essa visão, né? Tornar o poder judiciário mais acessível, mais barato, né? E com a mesma Sim. validade, né? Bom, doutor, o doutor ensina na Escola da Magistratura e também na graduação, as novas metodologias devem ser transmitidas aos alunos e alunas, magistrados e magistradas? Ah, com certeza, isso é essencial, né? Nós temos visto isso, nós temos apoio da nossa corredoria, né? Hoje os dados eles têm mudado, né? Antigamente nós não tínhamos nem índices de conciliação, isso era desconsiderado para fim de produtividade, né? Então as corredorias têm mudado isso, então e o aluno hoje, o juiz novo, ele já entra com essa nova mentalidade, né? De um sistema Uhum. multiportas, de um sistema voltado para a conciliação, para a mediação, um sistema que de fato seja democrático e torne o poder judiciário cada vez mais próximo do cidadão, porque a nossa função é atender o cidadão, né? Nós Sim. existimos para isso, né? Tem que ser o nosso objetivo, atender com eficiência, com eficácia, enfim, todos aqueles princípios que estão lá no artigo 37, né? Da Sim. Constituição. Doutor, é possível já visualizar os reflexos da mediação e da conciliação nos números do Poder Judiciário? Vamos levar em consideração, em primeiro lugar, Campo Mourão e depois num todo. Sim, a gente percebe que o número de ações aqui em Camorão acabou diminuindo, né? As audiências é um aspecto muito grande no cível, diminuíram bastante as audiências, né? Claro que a gente ainda estamos engatinhando, né? Nós estamos na fase da mamadeira, Sim. né? Aham. Mas nós estamos caminhando e acho que nós estamos indo bem, claro, precisamos ainda evoluir bastante, mas acho que essa mentalidade, essa mudança de mentalidade, ela está ocorrendo e com o decorrer do tempo, eu acredito que nós vamos ver uma diminuição de, uma diminuição de ações, e isso é importante, né? Eu acredito que as mediações também no setor público, né, que hoje é o grande gargalo do judiciário, né, mais de 50, 60% das ações são formadas pelo Estado, né, seja no polo passivo, seja no polo ativo. Então, possibilitar também que os advogados públicos, seja da AGU, seja da PGE, eles tenham essa alçada para fazer acordo para evitar isso. E eu tenho visto também, eu atuo também na área de acidente de trabalho, tenho visto vários procuradores fazendo propostas de acordo, né, boas propostas, né, Uhum. e a gente percebe essa mudança de mentalidade, né. Sim. Doutor, de onde vem e quais têm sido os principais desafios do Sejusc? No tocante, assim, aos preconceitos, o que que o doutor tem visto, de onde o doutor acredita ser? Eu vejo ainda muito preconceito por parte dos advogados mais antigos, né? Então, os advogados mais antigos, eu não os culpo, porque eles foram formados num sistema em que o bom advogado era aquele advogado que litigava, né? O bom juiz era aquele juiz que dava uma sentença bonita, de Uhum. mérito, de 20, 30 laudas, né? Eu, que já fui formado há mais de 20 e poucos anos, eu nasci nessa cultura, né? Então, é difícil você quebrar isso, né? Então, muitos Sim. advogados ainda veem o Sejusc como simplesmente aquela audiência que eu vou lá e para cumprir tabela, né? Mas que eu não levo uma proposta, que eu não tenho alçada. Então, ainda aquele preconceito, aquela ideia que eu vou chegar na audiência, o conciliador vai perguntar: tem proposta? Não, não tenho. Tem proposta? Não tenho, então encerrou, né? Então, essa mudança é gradativa, né? Então, eu já fui mais uma vez na OAB fazer essa sensibilização com os advogados, né? Para que eles, de fato, reconheçam a importância, né? E eu falo para eles: um bom contrato de honorários tem que prever um acordo, né? Porque às vezes o advogado fica: mas se eu fizer um acordo, eu vou receber quase nada, a parte não vai querer me pagar. Mas faça um bom acordo, Uhum. faça um bom contrato, amarre no acordo. Para poder receber esses honorários, porque às vezes um bom acordo dá tanto trabalho como uma petição. Como eu falei, às vezes uma audiência é muito mais fácil, às vezes, fazer uma petição inicial, o advogado já tem muito tempo de serviço, ainda mais hoje com a inteligência artificial. Sim. Um juiz também que tem um tempo grande de serviço, que nem eu, que estou mais de 20 anos aí, só nessa área, né? Então é fácil, né? Mas a gente valorizar a conciliação, a mediação. Mas isso a gente vai conseguindo aos poucos. Eu percebo que a nova geração que está vindo já está vindo com uma nova mentalidade. Então, e os mais experientes, com o tempo, acredito que eles vão estar se preparando e verificando que dá para ganhar dinheiro, dá para ser um bom advogado e que um bom acordo, às vezes, vale muito mais a pena do que um litígio, né? Sim. Doutor, recente, vocês tiveram o trabalho da Justiça no Bairro, em Campo Mourão, né? Vamos falar um pouquinho dele? Claro, claro. É,
Bom, o grande evento aconteceu em Cianorte também, né? Inclusive com a presença da presidente do TJ, a desembargadora Lídia, na Unipar. Sabemos que também em Campo Mourão tem havido várias edições do Justiça no Bairro. Como que funciona essa iniciativa? Quais os resultados alcançados e as expectativas de vocês? Olha, esse é um evento que logo que eu entrei na carreira, eu já fui atrás de ver e virei um fã da desembargadora Joici, que é quem coordena esse projeto em todo o Paraná, né? É um projeto incrível, ele atende a população carente e traz, de fato, atendimento eficaz, né? As partes saem de lá com o seu problema resolvido e, com o decorrer do tempo, ela foi ampliando a sua atuação, né? Então, hoje nós temos perícias, que é um grande gargalo hoje das varas cíveis, né? Os processos de perícia envolvendo as ações de interdição, né? É difícil você conseguir um médico que atue e, então, eu vejo que a questão dos casamentos coletivos, tá? Também é algo muito legal. Eu acho que vários casais que têm o sonho de casar, né? Mas que não conseguem, Uhum. porque é um custo elevado o casamento, né? Através do Justiça no Bairro também é possível realizar o casamento, regularizar a sua condição civil, né? Nós temos várias pessoas que estão separadas, mas que às vezes não têm dinheiro para pagar um advogado, é, Sim. e acabam procurando a Justiça no Bairro também. Então, eu já participei de alguns eventos aqui em Campo Mourão. Esse de Cianorte a gente sempre tem parceria também, seja nas varas cíveis, seja na vara de família, porque ela atende uma demanda que também é reprimida, né? É uma ação que talvez nunca chegasse ao Poder Judiciário e a parte ficaria para sempre desprotegida ali, né? Então, aquela pessoa que está separada faz 20 anos, mas que não fez o divórcio porque não tinha dinheiro para pagar as custas, não tinha dinheiro para pagar os mandados. Então, isso agiliza bastante, né? Algo que é feito rápido, é um exemplo excelente de cidadania, né? Doutor, me gerou uma curiosidade, como funcionam os casamentos coletivos, né, nessa linhagem? Os casamentos coletivos, eles funcionam da seguinte forma, né? Então, os casais é anunciado na comarca antes, dias antes, né, que será realizado um casamento Uhum. coletivo. Então, é feita uma triagem, normalmente pelo CREAS, né? A prefeitura faz uma triagem de quais são os casais que passam nos critérios socioeconômicos, né? E são dispensadas todas as custas, né? Então, são dispensadas todas as custas do casamento, todas da celebração. Normalmente, quando nós temos o casamento coletivo, a prefeitura, ela organiza todo evento, ela compra flores, ela organiza o local, ela prepara a noiva. Então, são vários atores funcionando ao mesmo tempo, né? Sim. Eu fiz dias atrás também, foi algo muito marcante na minha carreira. Cerca de um mês atrás, nós celebramos o casamento de 10 casais que estão presos. Dentro da Ah, penitenciária. Foi algo bem marcante para mim, assim. uhum. Eu nem conhecia o presídio, porque é fora da minha competência aqui, né? Eu fui convidado para participar do projeto da Defensoria Pública, e lá eu celebrei o casamento de dez presos, né? E um dos casais, inclusive, a mulher também estava presa na penitenciária ao lado. Nós temos uma penitenciária aqui em Camorão. Foi algo marcante na minha carreira, gratificante, emocionante. Você Poxa, que vê bacana. aqueles casais casarem ali naquele dia, né? Aham. Eu lembro que eu falei para eles, né, para os homens, né, só tinha uma mulher que era presa, né? As outras 9 eram soltas, né? Eu falei que é uma prova de amor maior que essa, não sei se Sim, existe, né? Você nossa, casar, você falou, ó, eu se fosse minha filha, eu não deixaria casar com sim. preso, vou ser bem sincero. Então, assim, a prova de amor que vocês estão tendo nesse momento aqui é algo para vocês agradecerem a esposa de vocês para sempre, é algo muito gratificante para nós. Então, a gente sair do nosso fórum, fazer essas atividades fora do nosso cotidiano, né? Elas são Uhum. gratificantes e elas são emocionantes e elas estimulam a gente a querer mais, né? Não ficar só no processo, né? Sim. Doutor, tem uma outra área muito intrigante que são as curatelas. Então, assim, como que o doutor tem visto a questão das curatelas? Porque nós sabemos, assim, que o INSS exige alguns procedimentos e o Justiça no Bairro traz uma celeridade a esses procedimentos. Eles também alcançam as curatelas? Sim, sim, como eu falei, hoje o grande problema da curatela, ela é um procedimento simples, a curatela. Uhum. É, porque basicamente ele precisa de perícia, né? Mas A partir, mas a partir do momento que ele pretende a perícia, algo que deveria ser simples não é mais simples, porque nós temos dificuldades em encontrar peritos, porque, veja, o médico hoje, às vezes ele perde bastante tempo para fazer uma perícia, né? Isso quando você Sim. consegue com que a parte consiga pagar, né? Porque normalmente é justiça gratuita, né? Para essas pessoas que já estão numa situação de vulnerabilidade, né? Então, você encontrar um médico, vai fazer gratuito. O mesmo que ele vai receber, às vezes é um valor que ele atende duas, três pessoas no particular na clínica dele ali, então não é vantajoso para o médico fazer esse atendimento, né? Então, a justiça no bairro, nesse ponto, ela vem para preencher uma lacuna que é difícil, né? As pessoas ficam paradas meses e meses aguardando uma perícia, né? Principalmente quando nós saímos daquelas perícias mais simples, né? Que às vezes uma perícia de ortopedia, essas aí são mais simples, né? Mas um psiquiatra, essas aí são perícias mais complexas, né? Hoje, elas demandam um pouco mais da atenção do médico, né? Então, isso, o justiça no bairro acaba encurtando meses, anos de processo aí, né? Sim. Doutor, então a Justiça no Bairro ela acaba se desafogando, né, essa questão das perícias. A perícia, então, é um gargalo da justiça célere, na visão do senhor. Hoje, por exemplo, eu também julgo as ações dentro do trabalho contra o INSS. Até ontem eu estava conversando com o meu assessor e é uma reclamação de alguns juízes, eu achei que não estava chegando aqui, mas o INSS está sem dinheiro para pagar perícia. Então, nós vamos ter esse gargalo já agora na justiça estadual.
porque algo que era célere, que o INSS vinha e pagava, agora estão pedindo prazo, 90 dias, depois prorroga, porque eles estão sem dinheiro para pagar a perícia. E a parte, por sua vez, ela é uma parte hipossuficiente, né? A pessoa, imagina, a pessoa Sim, que está afastada já pedindo um benefício, ela não tem condições de pagar 700, 800 reais para uma perícia, né? exato, Então o processo fica parado, né? A parte fica sem receber o benefício, isso é ruim para todo mundo, né? Para a exato. sociedade, ele é ruim para o comércio, que a pessoa para de receber dinheiro, para de gastar, né? Então o prejuízo é incalculável, na verdade, né? E sem falar, né, doutor, na dificuldade depois que essa pessoa tem por ficar afastada, não recebe do INSS, a empresa não quer reaver ela no Exatamente, trabalho, às vezes acabam fazendo uma rescisão indireta e a pessoa fica vagando ali naquele limbo, ela nem recebe do exatamente, INSS, ela não recebe da empresa, e ela chega no escritório e diz, o que eu vou fazer, doutor? Eu preciso comprar os exatamente, remédios. E você não tem exatamente, a quem recorrer, então fica uma situação que acaba protelando um processo que poderia ser resolvido ali tão rápido, mas o advogado precisa recorrer ao tribunal, e isso vai demorando, demorando. Eu já tive casos de clientes falecerem nesse decurso de tempo, e, ou seja, nem resolveu o problema do cliente e nem o problema do judiciário, né? A situação fica aí. exatamente. Vai virar, É, vai querer, e fora exato, que acaba criando passivo pro Estado, né? Precatório exatamente. depois. Isso, Enfim. exatamente. Doutor, então vamos falar um pouquinho agora do REURB. O senhor poderia nos explicar um pouquinho da sua experiência, como que funciona? Então, o REURB, ele já começou aqui no Paraná através de um projeto chamado Moradia Legal. Então, qual que é a ideia, né? Foi verificado, na verdade, no Brasil inteiro, né? E Paraná não foge dessa regra, que boa parte das moradias, elas estão ilegais hoje. Elas são ilegais, né? Uhum, As pessoas, elas possuem apenas a posse, não a propriedade dos bens. E aqui em sim. Camorão, isso é muito comum. Então, nós temos bairros inteiros que as partes unicamente têm um contratinho de gaveta, tem um contrato de posse, Uhum, mas que não tem a propriedade mesmo, não tinha matrícula, né? Isso a gente sabe que é muito ruim. É ruim para quem tem, é ruim para o banco que não pode financiar, é ruim para o comércio porque a parte acaba não querendo fazer reforma, não quer ampliar a casa porque não tem aquela sim. garantia, né? É ruim para o Estado porque deixa de recolher impostos quando há transmissão, então não é recolhido ITBI, não é recolhido TCMD quando morre. Então, assim, é um prejuízo grande para todo mundo, né? E para a parte, né? Você ter aquela garantia, né? A gente sempre, desde criança, na faculdade, a gente sempre ouviu, a gente só é dono quando registra, né? Exato. E isso a gente percebe. E acho que esse projeto do tribunal, a ideia é essa, né? Num custo muito barato, né? Então, a parte paga ali um valor para uma empresa que faz esse serviço, né? Ela faz todo o Uhum, levantamento, né? É algo que se a pessoa fosse fazer por conta própria, ele ia gastar lá uns 15, 20 mil reais, né? Para contratar uma sim. empresa de engenharia. Então, ela paga, se não me engano, 1.500, 2.000 reais e fica dispensada das custas, né? Então, só as custas já seria isso, né? Então, ela recebe o documento, a matrícula tudo feito em mãos, regularizado, a casa averbada. Então realiza um sonho, né? A gente vê que as pessoas, elas, é um momento diferente do Poder Judiciário quando a gente vai fazer a entrega desses títulos, né? E as partes ali, tem pessoas que estão 20, 30 anos em cima do seu imóvel, às vezes já morreu o pai, já morreu a mãe, e até hoje não tinham esse documento, né? Então a gente vê que esse é um processo que o Poder Judiciário, ele tem aqui em Camorão, por exemplo, nós já regularizamos muitas casas, em vários bairros, e nós ainda estamos continuando esse trabalho. Toda semana nós temos novas ações, novas sentenças, a gente quer atender até o ano que vem 100% de Camburão, a gente quer entregar Camburão regularizado 100%. Que legal. Doutor, e qual que é a atuação dos municípios junto ao programa Moradia Legal? Sai o registro do imóvel? Como que funciona? A participação do município é imprescindível, né? Porque é através das suas secretarias ali que ela vai fazer todo o levantamento do local, com os mapas, os memoriais, ela vai ver os seus cadastros também, que quem são os herdeiros possuidores, né? Muitas dessas pessoas que estão morando lá, às vezes ganharam o título gratuito, um termo de posse da prefeitura, era comum a prefeitura abrir um novo bairro popular e entregar títulos de posse para aquelas pessoas, há 20, 30 anos atrás, né? E essas pessoas estão lá até hoje só com esse termo de posse. Então, a prefeitura ela tem um trabalho essencial. Sem a prefeitura, nós não conseguiríamos fazer com que esse processo avançasse. Então, é importante a participação do Poder Judiciário, é importante a participação do Poder Executivo através da Prefeitura e também a participação do registro de imóveis abrindo mão das custas, né? E eu falo Uhum. para eles, na verdade, eles estão abrindo mão de custos agora, mas agora quantos negócios que vão acontecer daqui para frente que vão passar no registro de imóveis, né? Então, até para eles também é vantajoso, né? Eles vão estar abrindo mão agora nesse primeiro momento, mas na sequência, a próxima compra e venda que for fazer, a próxima escritura que for fazer, já vai ser registrada, né? Então, também vai ser bom até para o registro de imóveis, mas eles também têm uma participação essencial nesse momento, né? Doutor, a urbanização, ela fica a cargo do município? Ela acontece de que forma nesses loteamentos que estão irregulares? Isso traz algum impacto econômico positivo? Como que o senhor tem visto essa questão? É feito através desse convênio da prefeitura com a empresa, né? Então a empresa ela ajuda a fazer o levantamento, os mapas, ela tem engenheiros no seu corpo técnico que vão auxiliar a prefeitura. A prefeitura também vai ao local, a empresa vai ao local para Uhum. certificar que de fato aquela pessoa é ela de fato a possuidora, a real possuidora do imóvel, né? Então esse trabalho ele é em conjunto, né? E nós depois com a homologação, né? A homologação desse todo esse procedimento ele é feito através de uma ação judicial, através de uma sentença, né? Doutor, então, nesse caso, dispensa-se a ação de uso capião, o procedimento de ação, jurisdição é voluntária, então? Isso, o procedimento de jurisdição é voluntária. Basicamente, o nosso trabalho ali
verificar se estão preenchidos os requisitos, se tem a anuência dos confrontantes, se está bem delimitado o imóvel, né? Uhum. Intimar a prefeitura e outros entes públicos para ver se tem interesse, se tem faixa de domínio da União ou do Estado. Então, e depois nós homologamos, então, esse pedido. Tá. Doutor, na questão ainda da regularização fiduciária, ela proporciona investimentos de segurança jurídica, há reflexo na concessão de crédito oficial? Com certeza, a partir do momento que o imóvel ele está regularizado, né, é possível fazer uma alienação, é possível fazer um contrato de empréstimo com garantia do bem, é possível reformar essa casa. E num dos eventos, eu estava conversando com o registrador de imóveis, ele me trouxe um dado que eu achei alarmante, que são alguns bilhões que ficam fora da economia por causa dessa irregularidade. Ele me trouxe um dado, não lembro se era 2 ou 3 bilhões, mas são bilhões que são deixados de ser recolhidos como impostos, como custas, enfim, material de construção que deixa de ser comprado, escritura que deixa de ser realizada, ITBI, ITCMD. Então, assim, é um prejuízo grande para todos. Não é Uhum. só para o Estado, não é só para a parte, é para todos esse prejuízo. Doutor, no campo ainda da justiça multiportas, eu queria fazer uma pergunta na questão da justiça da infância e juventude. De que forma que o CONCIG ele pode contribuir para a proteção integral das nossas crianças e adolescentes? Então, a ideia do CONCIG, né, é coordenar as varas de infância e juventude do Paraná, trazer maiores soluções. Quando a gente encontra uma solução em determinada comarca, a gente tentar espalhar essas boas práticas, tá? Então, a gente quer ser um agente de fomento, na verdade, das varas da infância e justiça, né? Então, nós temos vários procedimentos que passam por nós, de reestruturação de equipe, de capacitação dos servidores, de eventos que são realizados pelo Poder Judiciário. A ideia é tornar a infância e juventude é, um procedimento mais célere e que, de fato, atenda ao princípio da proteção integral e o melhor interesse da criança, né? Nós somos um agente fomentador dessas políticas públicas. Uhum. Doutor, quais ações o CONCIG tem estudado? Quais as boas práticas podem ser destacadas aqui pelo senhor hoje para nós? Então, assim, por exemplo, nós vamos iniciar agora o curso de iniciação à adoção, que é um curso estadual. Então, todos os casais hoje que buscam adoção, eles têm que fazer um curso de adoção. E esse curso hoje ele é organizado pelo CONCIG. Então, esse é um curso online, nós fazemos uma ou duas versões por ano. Então, ele dura mais ou menos um mês, tá? Com aulas, 4 aulas normalmente gravadas e uma delas também ao vivo. Então, esse é um dos exemplos que nós fazemos. Nós temos vários projetos também que nós buscamos em outras searas, que nós tentamos replicar através do CONCIG. Então, nós temos um acordo com o Instituto Mundo Melhor, que é de Ponta Grossa, que também traz várias práticas para as crianças, cursos práticos de profissionalização, cursos para toda a rede também. Nós, há uns 20 dias atrás, nós fomos ao CNJ, representando o CONCIG, no evento Novos Caminhos, que é um programa que nós estamos trazendo, inclusive, para o Campo Mourão, que é um programa que possibilita que os adolescentes que estão em cumprimento de medida socioeducativa ou medida de acolhimento, eles tenham a primeira oportunidade de emprego, né? Então, tudo isso sai do CONCIG, né? A ideia do CONCIG é ser um órgão que fomente todas essas atividades da política pública e que ela também funcione como um elo de articulação da rede, né? Esse é o grande gargalo nosso, é a articulação da rede na infância, né? E isso o Conselho tem esse objetivo também. Doutor, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele trouxe avanços significativos? Com certeza, com certeza. Na verdade, o Estatuto da Criança e do Adolescente ele é um pouco desconhecido por parte das pessoas, né? As pessoas acham Uhum. que é um código que só trouxe direitos e não traz deveres para as crianças, não traz deveres. E na verdade não, né? É uma lei que ela tá além do tempo do Brasil. O Brasil tem uma das leis mais avançadas é, nesse formato, né? Nós saímos daquela justiça minorista, né? Que via a criança como um problema, como um delinquente, né? Para ver como um sujeito de direitos, um sujeito que está em desenvolvimento, né? E assim por diante. Doutor, como que funciona a adoção? Por que que no Brasil é tão burocrático? Por que demora tanto para as adoções serem concedidas? Qual é a sua concepção a respeito? Bom, na verdade, assim, o que que acontece? A adoção ela é demorada no Brasil porque a maioria dos casais eles querem crianças recém-nascidas, crianças muito pequenas. É. E então acaba dificultando, porque hoje, na verdade, se nós pegássemos todos os pretendentes e todas as crianças que estão destituídas e uníssemos umas à outra, nós zeraríamos a fila hoje da adoção, né? Hum. Nós temos pretendentes, nós temos crianças maiores. Agora, o grande problema, não é problema, né? Mas a nossa realidade é que a maioria dos casais, eles querem ter filhos pequenos, né? E eu não os incrimino, eu sempre falo, tem dois tipos de adoção, né? Aquela que é a parte que ela, por algum motivo, ela não pode ter seus filhos, de forma biológica, né? E querem realizar esse sonho, né? De ter um filho. E tem aquela outra, a pessoa que quer adoção, que às vezes está pensando mais em atender aquele interesse daquela criança um pouquinho maior, né? E eu não recrimino, não faço nenhuma diferença entre uma e outra, né? Mas esse casal que tem o interesse de uma criança recém-nascida, ou até 2 anos, que é o grande público, né? Essa é uma adoção um pouco mais demorada, né? Normalmente uns 3, 4 anos, dependendo de comarca, você passa até de 5 anos, né? Pela dificuldade, né? E eu vejo assim,
tem alguns culpados disso, né? Um dos culpados, e nós temos que fazer essa meia-culpa, é da atuação um pouco paternalista do Poder Judiciário nesse sentido, né? De querer permanecer com a criança no seio da família natural, como se a família natural ainda fosse a única forma de atender essa criança, né? Isso foi algo que a gente foi aprendendo na prática, né? Crianças que a gente deixou de fazer adoção com 1 ano, 2 anos, e hoje estão crianças com 10, 12 anos na rua, abandonados porque a gente não fez lá atrás, né? Então, a nossa intervenção tem que ser precoce, né? E não tem condições, não adianta, né? Hoje, já de algum tempo para trás também, eu já sou muito contrário à ideia de entregar para o avô, para a tia. Tem até um colega meu mais experiente que fala, pô, mas o avô não conseguiu criar o filho, agora vai Sim. conseguir criar o neto, né? Então, Uhum. porque a mãe que deu problema ali no caso ali, então assim, a gente acaba postergando um problema e acaba virando um problema bem maior, né? Então, a rede de proteção também tem esse olhar um pouco paternalista, né? Dessa ideia da família, de você tentar preservar ao máximo, né? E acaba sendo tão incisivo, sem qualquer contraparte de prestação por parte do pai e da mãe, né? E nós acabamos perdendo esse time, né? Da adoção, né? Então, a gente tem esse problema. E também nós temos a dificuldade que muitas das vezes não acabam chegando ao Poder Judiciário, né? Então, a mãe, o pai tem um problema com droga, com bebida, e acabam entregando essa criança para uma outra pessoa, para um tio, para uma tia, para uma avó, e nós nem temos conhecimento, ou às vezes acabam entregando até de forma irregular para uma outra pessoa, né? Então, nós temos esses gargalos, né? Mas o maior problema mesmo da fila ser tão demorada, na verdade, é por causa do perfil que tem, né? E é um perfil que é um pouco mais raro de aparecer, né? Porque, como eu falei, às vezes quando tem um bebezinho, muitas pessoas querem, né? Eu Uhum. até, há uns dias, há uns seis, no ano passado, eu tinha um caso aqui em Camorão, até deu bastante repercussão, de uma criança que foi encontrada no lixo, né? Ela foi encontrada do lado dentro de uma construção civil, perto do saco de lixo ali, e o pedreiro chegou para trabalhar no outro dia e encontrou a criança lá com alguns dias lá. E naquele momento eu comecei a receber inúmeras mensagens, nessas redes sociais, inclusive, de pessoas querendo ficar com aquela criança porque ficaram compadecidos com a situação e assim por diante. E nós acabamos acolhendo aquela criança e tal, e nós íamos dar preferência para quem estava na lista de adoção. Pois bem, essa criança passou-se uns 15, 20 dias, descobriu que ela tinha síndrome de Down, tá? Uhum. Aquelas milhares de pessoas que estavam compadecidas, no dia para noite sumiram, né? Então a gente vê por isso a importância de ter o curso de adoção, da pessoa se preparar. Graças a Deus nós conseguimos um casal preparado para isso, que recebeu essa criança com muito amor, mas o casal estava cadastrado, então, mas foi uma dificuldade de achar, porque infelizmente, ou enfim, é a realidade, né? Os casais eles querem aquela criança de pele mais clara, enfim, que tem até 1 ano, 2 anos, e assim por diante. Esse é o grande perfil das pessoas, né? Que elas querem, né? Sim. Doutor, bom, então podemos concluir que necessitamos de uma grande mudança cultural na adoção, né? No Brasil. Exatamente, exatamente. Nós precisamos mudar essa visão, né? E nós temos Sim. várias adoções feitas de crianças maiores que dão resultados lindos, né? Crianças que mudam de vida, né? Que ganham uma chance. Porque o que eles precisavam era uma chance, né? Alguém para orientar, por aquelas pessoas que elas nunca tiveram na vida, né? Então, nesse momento que elas passam a ter alguém que acompanhe, a gente vê crianças que tinham muita dificuldade, até com 10, 12 anos, mal sabiam ler, né? E que depois, quando estão com uma família, já sabem ler, escrever, têm um desenvolvimento normal. Então, a gente vê esses grandes avanços decorrentes da adoção tardia, né? É bom. Eu sou adotada, doutor, então eu posso Que dizer para legal. você que é muito bom ter um pai, tá? E É. poder chamá-lo de pai, e embora não tenhamos pele parecida, olhos parecidos, mas eu sou apaixonada por ele. Professor Ferdinando, eu passo ao senhor agora a palavra, caso queira fazer alguma complementação. Até nesse ponto, é só fazer uma observação, né? Porque a gente enfrenta muito preconceito quanto à adoção, né? Tem muitas pessoas que, mas filho adotado dá problema. Eu falo, então você pega e vai lá na delegacia, lá na penitenciária, e vai lá no censo e veja lá quantos são adotados. E quantos que foram criados pelo pai biológico e pela mãe biológica. Você pode ter certeza lá que 99%, eu não lembro de nenhum caso de menino que foi adotado que praticou ato infracional aqui. Normalmente é a criança ou o adolescente que foram criados, ou criados não, foram largados pelo pai e pela mãe, né? Esse é o nosso perfil do adolescente que dá problema hoje, né? Doutor, só complementando, então, meus pais são analfabetos e eu estudei faculdade por incentivo deles. Me levavam em uma distância de 6 quilômetros de carregador para ir para a faculdade, mais 6 quilômetros para voltar. Eu fazia um trajeto de 80 quilômetros para fazer faculdade. E eles começaram a estudar agora porque eu fiz com que eles voltassem. Eu disse a eles que era meu sonho. Então, ser adotada é muito bom e é bom ter alguém para você chegar em casa e abraçar. Não Com importa certeza. a cor, a raça, essa é a importância. Esse é o sentimento de Exatamente. alguém que é adotado e que pode dizer: a adoção é muito boa. Professor Exatamente. Ferdinando, está com o senhor agora. Só agradecer ao doutor Edson por essa excelente explanação de tantos projetos sociais de interesse público. Sua atuação como juiz-diretor do foro é diferenciada. Agradecer a Flávia por sua brilhante participação. Eu não sabia que ela era adotada, olha só, né? Veio marcar aqui com chave de ouro a sua participação. Ela sempre referiu ao seu genitor como pai, não é? E como pai, pai do coração, aquele pai sempre presente. Então, fiquei encantado aqui com seu testemunho, Flávia, inspirador para todos nós. E Obrigada. dizer que o programa de mestrado em cidadania, processo de cidadania da Unipar, muito se alegra com a participação de Vossa Excelência, doutor Edson. As portas estão sempre abertas. Muito grato por sua participação. Eu que agradeço, como eu falei, eu fico sempre muito feliz de estar nesse meio, né, da graduação e da pós-graduação. É algo que eu gosto de fazer no meu dia a dia, que é dar aula, lecionar,
Então é muito prazeroso estar aqui e falar sobre temas que eu gosto, né? São temas que fazem parte do meu dia a dia e que eu tenho um amor especial por todos eles. Então eu queria agradecer, parabenizar a Flávia. Foi uma conversa, estava nervosa no começo, mas foi uma conversa super tranquila, super leve. Gostei muito desse momento que a gente passou junto aqui, Flávia e Ferdinando. Doutores, então eu gostaria de encerrar este encontro expressando a minha sincera gratidão a todos que participaram e que, com a presença de vocês, a atenção tornar esse momento muito mais especial e rico em conhecimento. Um agradecimento muito especial ao Dr. Edson e ao Dr. Ferdinando pela generosa contribuição, pelo compartilhamento de seus conhecimentos e pela disponibilidade de enriquecer nossa discussão. Muito obrigada por hoje. Você acabou de ouvir mais um episódio do podcast Processualmente Falando, um projeto de extensão da pós-graduação em Direito da Unipar.